E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Provérbios. Provérbios 29, versículo de número 2, que diz assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Eu vou repetir. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Nós sabemos que Salomão, ele foi um dos homens mais sábios que teve na história. O livro de Provérbios é um livro também de sabedoria. Salomão está com a meia-idade quando ele escreve o livro de Provérbios e ele vai dar alguns conselhos para a vida. Ele fala sobre tudo no livro de Provérbios, desde a fase da criança até adulto, até o idoso, até a velhice. Então são conselhos para todas as áreas da nossa vida. E esse conselho aqui, especificamente, é uma palavra de direção para a liderança. Quando ele diz assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Ele simplesmente está dizendo que quando o justo está acima, quando o justo está no domínio, quando alguém que é justo está num controle do povo, de um governo, de um sistema, ele diz que o povo se alegra. Mas quando é um ímpio que está sobre esse governo, ele traz dor, sofrimento. Por isso, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O que é um ímpio? É aquele que pratica a impiedade. Então, quando o ímpio tem o domínio, o povo sofre. É por isso que a Bíblia, ela nos incentiva a sempre interceder pelas autoridades. Você já fez isso hoje? Já procurou orar pelas autoridades do mundo? E não somente a autoridade do Brasil, a presidência, o governo, né? Mas orar pelas autoridades, os representantes, eles que governam cada órgão do nosso estado, cada órgão de um sistema, de uma localidade. Por quê? Porque sob o domínio deles existe um povo. E se ele não for justo, se ele agir de maneira ímpia, o povo sofre. Nós percebemos isso constantemente na política que nós estamos no Brasil. Quando alguém não consegue fazer uma boa política, não faz com qualidade, de maneira honesta, nós sofremos. Nós acabamos tendo as consequências de um ímpio no poder. Um ímpio no poder é alguém que não tem amor, é alguém que não tem empatia, é alguém que está na iniquidade, é alguém que não caminha pelos conceitos da verdade da palavra, mas caminha segundo os seus próprios valores. Pelo menos a Bíblia chama ímpio desta forma: aquele que caminha na impiedade, que anda na injustiça, aquele que anda na iniquidade, quando na verdade o justo é aquele que procura fazer as coisas de Deus, aquele que caminha segundo os princípios. E quando os justos se engrandecem, quando os justos assumem posições de autoridade, de liderança, o povo se alegra, faz bem para o povo. É isso que Salomão está dizendo: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. É por isso que eu e você temos a missão de orarmos pelas autoridades. Temos a missão de pedir para que Deus coloque pessoas justas no governo. Para pedir para Deus colocar pessoas justas, de repente no teu trabalho, no seu emprego, na sua empresa, nos lugares onde tem pessoas que estarão debaixo do domínio dela. Né? Quem é que nunca passou por uma situação, de repente você no seu emprego, né, e você se tornou escravo de uma circunstância porque tinha um ímpio no governo, né? Às vezes um chefe, um supervisor, um patrão, alguém que não tem temor a Deus e não tem empatia, não tem amor ao próximo, ele simplesmente age com maldade, age sem se preocupar com a emoção de alguém e fere, machuca, porque ele caminha na impiedade. Então nós temos sempre a responsabilidade de orar pelas autoridades. Faça isso. Ore pelos líderes, pelas pessoas que estão acima de você. Isso cabe para todas as áreas do mundo. Quer um outro exemplo? Ore pelo seu pastor.
ore pelo seu líder. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora que de alguma forma se decepcionaram com a igreja, se frustraram com a igreja, né? Eu recebo e-mails assim do mundo inteiro de pessoas que hoje não congregam por causa de decepções que viveram, por causa de situações que passaram dentro da igreja. Porque quando um pastor ele é ímpio, quando o líder é ímpio, quando ele tem iniquidade sobre a sua vida, ele acaba fazendo o povo sofrer. Aí a pessoa acaba generalizando a experiência que ela viveu e deixa de viver algo novo, deixa de participar de um novo ciclo, né, com Deus, com a palavra, por causa do fato de ter recebido um péssimo líder ou alguém que estava na impiedade e ele estava sob a autoridade dessa pessoa, sabe? Então é importante você orar pelos seus líderes, orar pelo seu pastor, orar pelas pessoas que estão sobre você, orar pelas pessoas que estão acima de você, para que Deus assim transforme o coração delas e de alguma forma ela não faça as outras pessoas sofrerem, porque quando nós estamos submetidos à autoridade de alguém que não tem temor a Deus, à autoridade de alguém que não ama a palavra de Deus, a autoridade de alguém que não tem nenhum tipo de princípio do evangelho, que caminha na impiedade, que caminha na iniquidade, acontece o que Salomão está explicando nesse versículo. O povo sofre, as pessoas sofrem. Aí você vai ver chefes carrascos, aí você vai ver líderes carrascos, aí você vai ver pais carrascos, né? Isso não somente para o aspecto religioso ou aspecto profissional, político, mas às vezes familiar também, né? Pessoas que sofreram com o pai, sofreram com a mãe, porque tiveram pais que não guardaram o temor, não guardaram bons princípios e acabaram transmitindo para o filho ou para os filhos toda a mágoa, todo o sofrimento que viveu na vida. Foram carrascos, né? Quantas pessoas que nós conhecemos que sofreram rejeição de pai, rejeição de mãe, pessoas que criaram traumas dos seus pais porque não tiveram pais que souberam agir de maneira justa, que souberam agir de maneira correta, debaixo de princípios, e acabou gerando mais sofrimento para o coração dos seus filhos. Então, é sempre importante nós colocarmos no nosso coração o interesse de orar por aqueles que estão acima de nós, aqueles que estão sobre nós, clamarmos para que Deus venha transformá-los, para que Deus venha trazer paz, para que Deus venha libertá-los, para que eles não venham viver na impiedade, não venham caminhar na iniquidade, mas que eles andem segundo o parâmetro da palavra de Deus. Por isso, Salomão disse para nós que quando os justos se engrandecem, quando os justos assumem posições de liderança, quando os justos assumem posições de superioridade, o povo se alegra, traz alegria para o povo. Mas quando é o ímpio que domina, o povo suspira. Percebe? As pessoas que estão submetidas a uma autoridade na iniquidade, elas sofrem e carregam cada vez mais o sofrimento para o seu coração. Aí você vai ver líderes que geram sofrimento, pais que geram sofrimento, professores, advogados, pastores, pessoas que caminham na iniquidade porque estão debaixo da impiedade. E quanto mais caminham nesse mundo de impiedade, mais elas geram sofrimento e fazem as pessoas que estão submetidas a ela sofrerem. Portanto, que possamos interceder nesse dia pelas autoridades, pelos líderes, pela política, pelo Brasil, para que essas pessoas sejam usadas por Deus e que de alguma forma elas transmitam os princípios de Deus para outras pessoas e não caminhem na impiedade e nem na iniquidade. Pai, obrigado pela sua palavra que nos instrui nesse dia, nos ensina a clamar pelas autoridades, nos ensina a clamar pela liderança. E nós sabemos que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando é o ímpio que governa, o povo geme, o povo sofre. E nós queremos uma nação curada, uma nação sarada. Nós queremos ver pessoas transformadas pela Tua palavra. Por isso nós entregamos o Brasil, entregamos todas as autoridades do Brasil, o governo, o presidente, todo o poder
do Brasil, às autoridades que trabalham em todas as escalas do Brasil, que o Senhor visite essas pessoas e que haja uma transformação, uma libertação, seja o poder executivo, seja o poder legislativo, que o Senhor visite o Brasil nesse momento e que essa liderança esteja de acordo com a tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu a palavra, Deus falou ao seu coração. Concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem do YouTube e manda para um amigo, para um colega, para um parente, para um familiar. Manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra da mesma forma que você recebeu hoje. E se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você tem prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aqui no YouTube, e também quando você comenta aqui embaixo aparece o seu selozinho de membro que mostra quanto tempo que você está ajudando esse projeto que é o nosso canal aqui, juntamente com os Manhã de Paz e os devocionais que nós temos feito todos os dias. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta no seu ministério. Manhã de Paz tem sido muito bom para mim, tem edificado muito meu coração. Como é que eu faço para colaborar com esse projeto? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo e realizando aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Se você entende que é importante a propagação dessa palavra, nos ajude a continuar falando aqui de Deus na internet. Aguarda aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração, e fica com essa palavra na tua alma. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando é o ímpio que governa, o povo geme. Você vai perceber que se tiver um ímpio dentro do governo, vai gerar mais dor, vai gerar mais sofrimento para o povo. Mas quando é um justo que governa, quando é um justo que está de frente, o povo se alegra. Até amanhã.